Olá, meu nome é Helena Almeida e você está no meu canal. E hoje eu trago um momento que eu vivi de perto e que eu queria passar para as pessoas. Como é a rotina de um bebê prematuro na UTI neonatal? A minha vivência, a minha experiência. Então vamos começar? Então, já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. E vamos lá. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito delicado, né? Qual é a rotina de um bebê prematuro na UTI neonatal? Eu sei que muitas mães passam por isso sem saber como é. Pega a gente de surpresa, a gente não queria imaginar que iria estar dentro de uma UTI. E por isso eu quis passar, né, a minha vivência, a minha experiência, como é que é lá dentro da UTI, como é que é a rotina, como é a vivência. Se você está vivendo esse momento ou conhece alguém que esteja, esse vídeo é pra você. Olha só, minha história resumida, porque é muito longa e isso é manga para outro vídeo completinho aqui, né? A Elo nasceu de 27 semanas, pesando 670 gramas. Foi uma prematura extrema e foi um susto, porque a gente não esperava que ela fosse nascer tão cedo, né? Com 27 semanas. Então, assim que ela nasceu, ela foi direto para a UTI. Eu só consegui vê-la no outro dia porque eu ainda estava internada. E quando a gente entra na UTI, é um misto de espanto, ansiedade e você fica muito assustado, né? Eu fiquei um pouco assustada pelos bips, pelos sons dos monitores, dos aparelhos, é profissional correndo pra lá, pra cá. Muita gente dentro de uma UTI, porque a UTI que ela ficou é a UTI dos bebezinhos que estavam mais graves, é uma UTI com mais aparelhagem, e aquilo me assustou muito. Mas com o tempo foi virando rotina, fui me acostumando, como tudo que é novo, né? A gente vai estranhar, mas depois, com os dias, a gente vai conseguindo entender, assimilar e tranquilizar o coração. Então, como é a rotina de um prematuro na UTI NEO? Funciona assim, cada bebê tem um horário bem regrado. Os cuidados, a pesagem, a troca de fralda, a alimentação, o horário que os médicos passam, isso tudo é bem organizadinho, né? Cada bebê, ele tem uma equipe, né? Tem um enfermeiro, aí o enfermeiro troca de horário, são 3 enfermeiros durante o dia, o enfermeiro da manhã, de meio-dia e o da noite. Do mesmo jeito, são os técnicos que ficam lá responsáveis pela criança durante o dia, que é o técnico que vai trocar a fralda, checar os sinais vitais, olhar a aparelhagem. E a mãe fica ali auxiliando também, principalmente com relação a os auxílios com a amamentação, ficar perto para estar olhando a criança, para aprender alguma coisa também sobre a criança, para ter um contato com a criança. A mãe fica ali também. A mãe fica ali. E é tudo monitorado. Batimento cardíaco, saturação de oxigênio, também tem um acompanhamento com o fisioterapeuta respiratório, tudo isso tem horário, tudo isso é uma tabelinha de comprimento. Os técnicos que são responsáveis pela troca, então, os técnicos que fazem a troca da fralda, limpar o que tiver de limpar, né, por causa que as crianças se alimentam por sonda, alguns puxam a sonda, aí lá vai ter que colocar de novo. Tem o horário do banho, o horário do banho é pela manhã, cedinho, eles só tomam um banho, porque não tem muita criança que está em estado ali que não pode ser mexida. Então, como a Elo só tomava banho uma vez durante o dia, né? Mas os mais grandinhos, eu acredito que tomem mais. Eu não vi isso. Durante a minha estadia lá, eu só vi um banho para cada criança. Toma o banho, aí vem a alimentação, que é de 3 em 3 horas. E durante esse tempo, a mãe tem que ir lá no lactário. A gente tem que ir no lactário, tirar o leite, para trazer o leite fresco para a criança. Lá no lactário, todas as mães da maternidade, elas vão lá para doar, porque tem mãe que tem muito leite e tal. Só que é de extrema responsabilidade e importância da mãe, da criança, tirar o leite e dar ali, na hora. É muito mais saudável e ajuda muito, muito, muito no desenvolvimento da criança para poder sair da UTI. Esse é um ponto principal. Eu sempre foco em questão da amamentação, porque foi uma coisa que tirou a Elo também rápido da UTI, porque quando ela chegou, eu não tinha leite. E o leite que ela recebeu não foi o leite de uma mãe que tinha tido um bebê de 6 meses. Então, a menina lá do lactário chegou para mim e disse, olha, um leite de uma mãe que teve um bebê de 9 meses não é o mesmo leite de uma mãe que teve um bebê de 6 meses. Então, eu me esforcei e consegui realmente trazer o leite para minha filha. A gente viu o desenvolvimento dela muito rápido com relação a isso. É um ponto muito importante você tirar o seu leite e levar para sua criança dentro da UTI. Então é tudo monitorado: batimento cardíaco, respiração, saturação, temperatura, alimentação, troca de fralda. Os médicos passam nos horários, né? 3 vezes ao dia. E fora e as crianças não ficam só, nem um segundinho. É uma equipe mobilizada 24 horas em prol da criança. Qualquer apito diferente, qualquer coisa diferente, a equipe cai em cima. Então é tudo monitorado. Então, tem os dias de visitas, né? Os pais
são autorizados a ficar. Tem o dia da visita do irmão, e principalmente, na maternidade que eu fiquei, tem lá a casa da mãe acompanhante, né? Que eu não sei se em outros hospitais se denomina a mesma coisa. Mas lá era uma casa que as mães que eram do interior, que moravam mais longe, podiam ficar lá o tempo necessário que a criança tivesse também na UTI. Foi como eu fiquei. Eu fiquei 4 meses e fiquei o tempo todinho de lá para UTI. E a gente também tem o apoio, né? Psicológico, nutricionista, tudo que a criança tem, nós temos também. E isso é muito bom. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo, né, o que cada bip ali dentro daquela UTI significa. A gente vai se acostumando com os enfermeiros, a gente vai entendendo a vivência, entendendo tudo que a gente deixou de entender quando entrou. O emocional da mãe. A parte mais difícil é você ir dormir sem seu bebê. Eu chorava muito porque me sentia cansada, culpada e um vazio enorme. A gente fica se culpando sem motivo e a parte difícil é que a gente não consegue, nos primeiros dias, dormir bem. A gente não consegue se sentir à vontade. Mas com o tempo, né, você vai criando uma rotina, você vai conseguindo ficar mais calma, você vai conseguindo entender que o seu filho está ali porque ele está precisando do suporte e que ali é o melhor canto de apoio que o seu filho pode ter. Então, a gente vai construindo, né, e fui aprendendo com o tempo essa questão, né, da rotina, de ver o bebê. E o que mais importa? O mais importante é a gente estar presente, a gente estar ali junto com a criança, junto com os enfermeiros, pegando informações, porque um bebê que nasce prematuro, ele é arrancado praticamente da mãe. Não tem aquele primeiro toque, não tem nada disso. Eu só fui pegar a Inelô depois de 2 meses dela nascida, porque ela era muito pequena, nasceu com poucas gramas, e o que a médica me explicou foi que a gente não podia manusear muito ela porque ela perdia caloria, então ela emagrecia. E ela realmente emagrecia, né? Mas com o tempo, você vai entendendo que tudo é pro bem do seu filho. Você não está só. Ali no meio de tanta gente, você não está só. Você está sabendo que tudo que está sendo feito ali é pro bem do seu filho. Então, o que acalma é isso. O que deixa mais calmo é essa parte. É você estar perto, é você estar vendo como é que tá, qual a situação, porque eu nunca consegui vir para casa e deixar minha filha lá. Eu sempre estava lá. Tinha dias que eu ia de 4 horas da madrugada, tinha dias, todos os dias a gente tinha rotina, a gente acordava cedo, tomava banho, tomava café, 7 horas todo mundo descia pra UTI, que era a hora do banho da criança, e depois tinha a hora da alimentação, e depois tinha a hora que o médico passava, e depois tinha a hora que as crianças iam dormir, que é quando toda a UTI é apagada, eles colocam um sonzinho e a criança dorme, é a hora do soninho da criança. E ali a gente vai fazer a nossa rotina, a gente vai tirar o leite, a gente vai relaxar um pouco, descansar um pouco, sair um pouco daquele ambiente tão pesado, porque onde você olha é médico, né? É médico, é enfermeiro, então eu saí um pouco lá pro jardim, e voltava aí novamente a alimentação da criança, tirava o leite, a alimentação da criança, então fica bem puxado. Uma dica que eu digo pra você é que você procure se manter bem o máximo de tempo. Tem todo um trabalho envolvido com relação à mãe também. Então você não tenha vergonha, não tenha vergonha de pedir, também não tenha vergonha de dizer assim, olha, eu quero ir pra casa, eu quero passar uma semana em casa, mas é difícil a gente sair. Eu como mãe, sim, eu não saí porque eu não me sentia bem, porque pra mim, eu tava deixando um pedaço de mim, na realidade, ela, né? Eu tava deixando ela lá só. Então, eu não conseguia sair. Algumas dicas que podem te ajudar, né? A ter uma estadia mais confortável. Levem roupas confortáveis, roupas folgadinhas, blusa de manga, porque geralmente, onde você anda tem ar-condicionado. Estejam com kit de higiene, estejam tomando vitaminas, né? Vitamina C, quem toma outras vitaminas, estejam saudáveis para suas crianças. Se você sentir que sua garganta não está bem e tal, não entre, porque eles não permitem que entre. Eu sei que é difícil ficar longe da criança, mas ao contato dentro de um UTI gripado e tal, piora o quadro da criança, né? E geralmente criança que vai para UTI são crianças que precisam de suporte respiratório, que é o principal, né? Então, procurem estar bem. Então, nesse meio tempo, você pode fazer um diário da evolução do seu bebê. Todos os dias você pode conversar com os médicos. Tem um horário da informação que você pode ir lá pedir na porta da UTI. E o médico dos que está atendendo o seu bebê vai lá e fala, pega a listinha, a evolução da criança e fala, hoje aconteceu isso. O prematuro, ele tem uma imunidade muito baixa. Então, o quadro dele pode oscilar durante o dia. Então, tudo isso vai estar lá na ficha da criança para você entender. Procure sempre estar conversando com outras mães, porque aonde eu fiquei era 11 mães, né? Tinha espaço para 11 mães. Então, sempre converse, sempre sente, não se intimide em conversar. No começo eu me privava até de rir, porque eu não achava certo eu estar rindo, conversando bem, e a minha filha está lá dentro da UTI, mas conversando com a psicóloga, ela disse, não, é isso aí que vai trazer o bem-estar para sua filha, você estar bem, você ter um pouquinho, né, um pouquinho de
um pouquinho de conforto, né? E cada um ali dentro dava força para outras. E realmente nós viramos uma família. Até hoje nós somos uma família. E pode ter certeza que a vitória de uma é a vitória de outra. Nós comemorávamos muito quando e se sentia muito triste quando uma ia embora, né, com o bebê nas mãos. E também aconteceu de muitas não levarem suas crianças, mas Deus sabe todas as coisas, Deus é o dono da vida. E o que eu posso falar é que busque a Deus, que a gente tem um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode, um Deus que pode fazer o impossível. É só buscar Ele. A gente se reunia, a gente orava. Toda noite a gente ficava esperando a última sair lá da UTI de 9 horas, para todo mundo se reunir e orar. A gente só ia dormir depois que a última chegava e todo mundo orava, a gente jantava e todo mundo orava. E cada dia a gente se fortalecia mais e mais. Eu sou grata por ter conhecido cada uma, né? Elas moram aqui no meu coração. Da mesma forma são os médicos. Quando você volta para um retorno, eles querem tirar foto, eles querem que a criança vá lá na UTI, eles querem saber como a criança tá. Então, tudo isso serve de aprendizado para nós. E agora ela, que está aqui, tem 2 aninhos, né? Superada da prematuridade, está dormindo, por enquanto eu estou gravando esse vídeo. E o que eu queria dizer é, se você está passando por essa mesma situação, tenha fé, tenha força. Todas as mães podem ter certeza, toda mãe de prematuro tem um filho de outra mãe que é prematuro também. A minha filha, que eu nunca pensei que o fato da minha filha ter ido para uma UTI, ter nascido uma prematura extrema, ia mudar tanto a minha percepção de ser mãe. Como vocês sabem, eu tenho um menino de 12 anos, porque é uma fragilidade enorme. Então, força, e que esse vídeo sirva de inspiração. Manda para alguém que tenha curiosidade, né? Manda para alguém que se você já passou, olha, fulana foi assim, e foi desse jeito que eu convivi na UTI com meu bebê. Se inscreve no canal, compartilha, curte, me segue lá no Instagram, @ElenaAlmeida09. Lá eu posto sobre a minha bebê, o dia a dia, muita coisa. E é isso. Um beijinho e a gente se vê. Tchau.